Muito boa noite. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Esta informação é para os juízes em campo, para o satélite e para 60 agências de inteligência. Eu queria fazer um preâmbulo pedindo às autoridades fazer referência a uma senhora. O nome dela é Marluce, senhora Marluce. Ela tem um sobrenome alemão. Ela é uma pessoa que ama muito a humanidade. Ela é católica, ela identifica a verdadeira magnificência do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus. Ele é o único que ressuscitou na frente de governadores, prefeitos e os que detinham lá as forças de poder, que eram os romanos, como também todos os que faziam parte da sinagoga, lá da orientação de Israel. Era uma multidão imensa, tinha muita gente. Então ele subiu ao monte e todos eles viram ele ser levados ao céu. Foram testemunha. Então eles tiveram que tomar providências para que o nome do Senhor Jesus Cristo não prosperasse. E eles modificaram o nome do Senhor Jesus, que eu em breve vou revelar, e colocaram a ele o nome de Jesus Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Mas o nome do Senhor Jesus, eu em breve vou revelar a vocês, que os contrários a se prostrarem ao nome de Jesus, como aqui também, né? Eu mostro minhas credenciais, eu explico quem eu sou, mas as pessoas continuam ainda insistindo. Enfim, cada um, né? Cada um tem... A vida é assim, as pessoas são más e tem pessoas muito boas. Então eu quero agradecer a senhora Marluce. Senhora Marluce, eu desde 2005, quando eu fiz a denúncia no plenário da Câmara dos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, foi aí que eu abri a sindicância, a investigação internacional do Senado Federal da República Federativa do Brasil. E também fizemos as investigações com relação à família Bush, lá nos Estados Unidos. Porque não se pode colocar o nome do Senhor em vão, e toda a autoridade é levantada por Ele. Ele tira e Ele bota. É o Senhor Jesus que coloca. Então, desde aquela época, eu não recebo um centavo de honorários, porque a minha pessoa foi colocada em suspeição, até eu resolver os problemas judiciais que alegavam que eu tinha mau comportamento
à época de juiz, porque eu impedi despejos. Eu fui perguntar qual era a documentação que estava faltando para entregar mercadorias de doantes, pessoas que fizeram doações dos Estados Unidos, que triunfaram lá fora, e que estavam mandando cobertores, estavam mandando colchões, estavam mandando kits de futebol para o pessoal da favela jogar futebol, e que não era liberado pelo porto da cidade do Rio de Janeiro e que estava na tutela da Receita Federal. Então eu fui à Receita e depois eu fui ali nos portos, bem pertinho da Polícia Federal, e perguntei ao encarregado o que estava faltando para entregar a mercadoria. Ele disse, olha, por enquanto nada, mas o senhor pode se identificar? Eu me identifiquei. E eu falei que eu sou juiz corregedor, árbitro internacional, e que. E ele me perguntou: e o senhor faz algum trabalho para alguém? Faço. Quando requerido, eu faço trabalho para juízes, faço para desembargadores, né? Faço para todas as pessoas. E, e tudo isso eu faço com o maior desinteresse. Eu faço de coração, entendeu? Então ele disse, tá bom. Então eu fui, ele disse, eu vou resolver e entro em contato com o senhor. Aí, tá bom. Então me liga um senhor e me fala, doutor Oscar, nós estamos aqui na Polícia Federal porque eles estão alegando que o senhor... Aí eu falei, me dá um telefone com o delegado. Aí o delegado atendeu, eu falei, senhores, tratem bem dessas pessoas, porque essas pessoas são pessoas normais, são pessoas decentes. Eu estou indo para aí. E eu fui lá na Polícia Federal, me identifiquei, e eles ficaram lá me cozinhando até o, o procurador, até o chefe do gabinete da Presidência da República, entrar em contato com eles e dizer para eles que realmente eu sou juiz corregedor, árbitro internacional. Então eles tiraram tudo, mas subiu um processo para justificar a minha permanência na Polícia Federal. E quando eles descobriram que eu realmente sou juiz corregedor árbitro internacional, eu não faço parte só de um país, eu faço parte de 194 países, e com trânsito na Santa Sura muçulmana, que lá eles julgam todo tipo de crime contra o Estado, contra o cidadão. Lá eles usam a degola pela espada de Alá. Então, quando eles ficaram sabendo disso, eles ficaram temerosos. Mas já era tarde, o processo subiu e as autoridades internacionais mandaram imediatamente os representantes e aqui eles fizeram de tudo para que isso não fosse levado à publicidade. Eu fui elevado a corregedor internacional de justiça pela Câmara específica e fiquei pleiteando a minha remuneração, que me é devida desde 2005 pelo governo da República Federativa do Brasil. Em realidade, eu tinha que ter um salário promissor de R$ 135 mil. É um salário internacional. Mas eu, desde 2005 até hoje, não recebi nenhum centavo. E todo o dinheiro que eu tenho, eu coloco à disposição para defender os meus filhos, meus 2 filhos, que são brasileiros, o meu sobrinho, que é brasileiro, a minha neta, ela é americana, nasceu
nos Estados Unidos, em Los Angeles. E ela tem 9 meses. Então, eu desde aquela época até o dia de hoje, eu venho nessa luta para identificar e corrigir a roubalheira, o roubo qualificado destes narcotraficantes internacionais, que Lula, ele sempre teve a ambição de ser bicheiro. Ele interveio no jogo do bicho, ele queria ser bicheiro. Os bicheiros falavam para ele: o que você quer, meu filho? Ah, eu quero saber como é que se bota uma banca de jogo do bicho. Ele sempre queria pegar dinheiro de qualquer lugar. Ele se meteu com o narcotráfico. Os narcotraficantes perguntaram para ele: o que você quer aqui, ó? E ele disse: eu quero saber como é que funciona, eu quero ser narcotraficante. Ele em tudo se meteu para ser o máximo do mal. E ele conseguiu. Então ele hoje é procurado pela OTAN, pelo Pentágono, pela NATO, pelo tiar militar. Ele está catalogado dentro da categoria do Maduro. E ele estabeleceu numa reunião, na 25ª reunião do Foro de São Paulo, que o senhor Bolsonaro tem que ser eliminado, tem que ser morto, porque ele é o problema do sucesso da nova ordem mundial. E o senhor Bolsonaro, um homem temente a Deus, ele não vê maldade em nenhuma pessoa. Ele recebeu aqui o presidente Xi Jinping, que todo mundo sabe, é conhecido. Ele mandou matar o pai. Ele é um patricida. Ele é um patricida. Ele mandou matar o pai. Ele entregou o pai para o Partido Comunista Chinês matá-lo. E com isso ele ganhou prestígio dentro do Partido Comunista Chinês. E ele se estabeleceu de modo vitalício no Partido Comunista Chinês. Então, não existe mais ninguém que possa fazer eleições ou haver eleições para tirar o Xi Jinping do Partido Comunista Chinês. Então, ele tem uma máfia, os matadores, que trabalha no planeta. Chama-se Máfia Jassara. Ela foi banida da Rússia. O Putin mandou todos eles embora por serem muito loucos e perigosos. Então eles foram se estabelecer na China, na Coreia do Norte. E eles são poliglotas. E eles têm a missão de exterminar todos aqueles que fracassaram na implantação do Foro de São Paulo. Todos aqueles que fracassaram com a tarefa do sucesso da nova ordem mundial, eles estão fadados ao extermínio, queima de arquivo. Então, nós temos pessoas já com esse dossiê. Então, senhora Marluce, eu lhe agradeço. Eu juntei mais um dinheirinho e comprei outros telefones celular, não tão bom quanto o primeiro, e eu comprei esse segundo e as autoridades internacionais me permitiram recuperar todos os meus dados, porque o próprio delegado da Polícia Federal, que fez a apreensão do meu telefone, eu falei: escuta, eu tenho que me comunicar com as agências de inteligência. E ele disse: olha, doutor, esse telefone ele vai para Brasília. Eu aconselho o senhor a comprar outro telefone. Eu falei: mas veja bem, se eles abrirem o meu telefone, porque vocês pediram para que eu deixasse ele aberto, né? Tirasse o
o bloqueio dele para que vocês possam mexer nele. Se eles mexerem no meu telefone, quem mexer no meu telefone vai ser investigado. E eles falaram, doutor, o seu telefone não vai ficar no Rio de Janeiro, ele vai para Brasília, não sei que finalidade vai ter. Tá perfeito. Então, eu estive lá com ele abriu o computador na sala lá da Polícia Federal, e aí ele descobriu quem eu era. Então, ele pediu se eu podia revelar algumas informações, eu falei que eu não podia, porque está tudo baixo segredo de justiça, porque são 60 agências de inteligência. E eu também não sei nada, eu só sei quando sou comunicado. E quando eu sou comunicado é para falar. Então vamos conversar do que eu estou para revelar para vocês. Os únicos concursados no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E senhora Maluce, eu espero ter êxito na minha cobrança dos meus direitos, do meu salário, que desde 2005 eu não recebo. O Brasil só vai me pagar 5 anos de retrocesso, ou seja, de 5 anos para trás até o dia que eles me pagarem meu salário eu vou receber. Ou seja, só 5 anos atrás, não pode ser desde 2005, né? Tem que ser um pouco mais para frente. Mas já ajuda. Já vai dar para comprar meu teto, minha casinha. Então eu estou torcendo. Então por isso que eu estou na peleja contra estes facínoras que se estabeleceram no Brasil e que enganaram todos. Enganaram pessoas. As pessoas pensavam que estavam bem de vida, levaram eles para trabalhar com juízes. E aí as pessoas falavam, poxa, eu estou bem e tal, né? Estou trabalhando aqui com o juiz. E foram enganados, foram demitidos. E eles agora estão aqui me perseguindo. Não é, Marcos Pereira? Então, são pessoas como essas que não têm o que fazer e que são mal educados, falam palavrão. Mas aí eu não tolero, aí você me tira do sério e aí, meu amigo, o assunto muda de figura. Bom, então, senhora Marluce, eu não estou aqui para pegar pessoas frustradas. Ao contrário, eu estou aqui para dar uma ajuda ao Brasil que me ajuda porque me deu 2 filhos maravilhosos e uma ex-esposa e agora minha esposa, a minha segunda, maravilhosa, extraordinária, que eu amo muito e que sou fiel a ela, porque é opção própria. Então, senhora Maluce, muito obrigado. Eu espero dos meus direitos. Eu tenho direito a receber todos os meus salários atrasados. E eu vou receber. Vamos lá. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano, em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Os 2 únicos concursados do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal são o senhor Fux e a senhora Rosa Weber. O restante, eles foram colocados de uma forma indicada, de indicação de um amigo para com o outro, em colocá-los à disposição de negociatas. Negociatas entre o executivo da época, em que ocupou o senhor José Sarney, ocupou o senhor Fernando Henrique Cardoso, ocupou o senhor Fernando Collor, ocupou o senhor Michel Temer, ocupou
o cafajeste, espia, sabotador do Serviço Secreto Cubano e também sócio da China, e também alta patente na Coreia do Norte, o Lula, e também a Dilma Rousseff, também outra espia, sabotadora, que também tem patente cubana e também fez trato com o demônio. Ela foi na Argentina e discursou para todo mundo ouvir em alto bom tom que ela fez um pacto com o demônio. Ela e a codinome Rainha das Coxas Grossas, a amante. E elas duas foram lá e depois se locomoveram até Moscou e recrutaram o Hezbollah, o Hamas, recrutaram os dragões do Irã para que fizessem a invasão do Brasil. Então o Lula, ele foi na 25ª Conferência do Foro de São Paulo e ele determinou que o senhor presidente da República Federativa do Brasil, ele tem que ser exterminado, ele tem que ser morto, ele tem que não pode permanecer no Brasil. Então, os sócios, Jorge Soros e várias outras pessoas, fizeram o contrato para proceder a exterminar o senhor Bolsonaro e a família dele, como também todos os que fazem parte desta libertação de mais de 30 anos de permanência do Foro de São Paulo. Então, seguindo com a identificação, nós temos Davi Alcolumbre, ele tem 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O primeiro diz referências a notas frias. Ele não tem os comprovantes bancários de movimentos de dinheiro, contratação de serviços depois da data. Ele apareceu com as notas de contratação de serviços depois que ele foi solicitado, aí ele mostrar essa documentação. Então ele chegou lá e falou, olha, eu preciso do comprovante. A inexistência não pode permanecer, eu tenho que levar um comprovante. Eu te faço uma nota fiscal. Mas essa nota fiscal, ele tem uma numeração, na nota fiscal tem uma numeração. E a data que ele coloca não faz referência com a numeração do talão, que é impresso. E o talão que é impresso tem uma data que é posterior às eleições. O segundo processo, ele está em segredo de justiça. Por que se estabelece segredo de justiça? Para evitar que haja transparência na prestação de contas, para que haja uma venda de sentença, para que haja um conluio no Tribunal Superior Eleitoral, já sendo ocupantes membros eleitos ou concursados, que tem que fazer parte da trama, e eles são muito obedientes ao imediato superior, mesmo sabendo que esse imediato superior, ele é um elemento procurado internacionalmente e que já as autoridades vão ter que se revelar. Bom, além disso, ele recebeu da JBS 138 mil. E ele presidiu
ele foi presidente da CPI do BNDES, que nada apurou à época o elemento que ocupou o BNDES e aparelhou toda uma trama financeira, o Rubens Recupero, estabeleceu normas. E dentro dessas normas é que foi possível delipendiar a Petrobras, estabelecer segredos nacionais, a venda de terras do subsolo brasileiro, para que fosse contrabandeado ouro, nióbio e outras coisas mais. Riquezas do Brasil a serem exploradas pelos países da Europa, que são pequenos países. A Europa parece, você vai daqui a, não vou dizer daqui a São Paulo porque a distância é muito maior, mas você vai daqui a Petrópolis e você já está em outro país. E eles são muito pequenos, e todos eles são da Torre de Babel, todo mundo fala, ninguém se entende, porque cada país tem um idioma diferente. Então, eles lá estabeleceram uma nomenclatura chamada G20, que começou a dar prestígio às autoridades que estavam no Brasil. Porque você que mora no Brasil continente, que é imenso, você não tem noção do tamanho do Brasil. Você tem noção do tamanho da tua casa, do teu barraco. Mas você não tem noção do quão grande é o Brasil. É um continente. Não é o que acontece lá nos países deles lá. Então eles lá começaram a dizer, sim, o governo brasileiro do senhor Sarney é maravilhoso, é extraordinário. Então nós avalizamos tudo o que ele faça dentro da economia, dentro dos planos econômicos, dentro das suas metas, ele é extraordinário. Aí passou o governo Sarney, veio outro governo, Fernando Henrique Cardoso, homem extraordinário. Tudo o que ele fizer dentro da economia, nós avalizamos, ele é uma pessoa fantástica. Então, o valor que deram ao G20, os 20 países da Europa, estabeleceram que o que eles falavam era tudo avalista dos economistas e dos governos que fossem implantados no Brasil. E transmitido pela mídia comprada, não é? E que foi estabelecido neles uma ambição, porque eles também querem ganhar dinheiro. Então eles começaram a dizer, olha, governo, eu vou falar o que o outro lá falou, mas você tem que me dar um dinheirinho. Tá bom, então quando eles começaram a ver que era só indicar, dar o aval de que fulano de tal, o José Sarney, é um excelente homem, todo mundo acredita. E que o fulano de tal é outro excelente homem, todo mundo acredita. Porque é um aval, não é? As pessoas não vão ver o seu comportamento ou fazer uma auditoria das suas contas, ou fazer como faz o Banco Mundial, porque foi a única forma que nós tivemos para poder monitorá-los. Nós colocamos câmeras de televisão na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados Estaduais, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de justiça, tudo gravado, tudo com bom som e gravações. Então, quando tem que ser feita a auditoria,
é através dos elementos de cibernética, áudio e vídeo, e também escutas que são processadas a 300 metros sem necessidade de microfone. Elas são transmitidas pelas ondas magnéticas. Tem muitas ondas magnéticas que chegam de outros planetas ao mundo e elas são captadas e que indica que há vida extraterrestre e viajam anos-luz e elas chegam até aqui pelas ondas eletromagnéticas. Então as ondas eletromagnéticas que elas permanecem aqui no planeta, também elas trazem todas as informações. Então, tudo isto foi visto. Então, quando o senhor Davi Alcolumbre presidiu a CPI do BNDES e que ele se prontificou que não havia nada que desabonasse a CPI do BNDES, na época em que ele presidiu, todo mundo aceitou. Ele também tem, o Davi Alcolumbre, laço estreito com o doleiro Fayed Trabolouli. Ele fez altas transações de FAO em fundos de pensão de prefeituras e de governos. São 27 estados e 5.070 municípios. Então você imagina que um rapaz da tenra idade do senhor Davi Alcolumbre chegar à presidência do Senado é porque ele tem o mérito de fazer de FAO nas prefeituras e nos governos estaduais. Tudo isto com a ajuda do elemento que sabe branquear o dinheiro, o doleiro Fayed Trabolouli. Também ele foi voto contrário a afastar o Aécio Neves. Aí você diz, bom, até aí o Aécio Neves, por que ele foi voto contrário? Bom, ele foi voto contrário porque todos eles têm que andar unidos, mesmo tendo outra facção. Porque eles têm que ganhar dinheiro do narcotráfico. Então, cada um joga para o seu lado. Eu sou da facção tal, você da outra facção. Então, não, você tem que mandar uma graninha a mais para mim e tal, e assim vai, entendeu? Então, tudo isto foi visto. Como agora o George Biden, o José Biden, ele foi executado, assim dizem, mas ele está no pleito das eleições para postular como se chama, a presidência da República. Ele foi descoberto pedófilo. Ele gosta de crianças. E ele foi pego 2 vezes no flagrante. Como ele fez parte da Fiscalia da Justiça Americana, ele tem autoconhecimento, se safou e responde por assédio em 2 processos. Mas ele já foi descoberto. Quando o relatório vem em execução, é execução. Executado. Agora, preso e executado. Então, se ele está preso com tornozeleira e o crime dele é a morte, a execução, é a mesma coisa que acontece com Maduro. Maduro, ele está com captura de 15 milhões, foi para 43, agora desceu, já não é mais 43, é 15 milhões, porque pegaram o seu financeiro. E os sequelas dele sequestraram a amante
que têm filhos com ele e que dizem que se ele falar, eles vão matar a família. Mas ele já falou tudo. Ele já falou tudo. Porque a pessoa ela é colocada num lugar e num local que ele confessa tudo. Confessa tudo. Então, o Maduro está sentenciado à prisão e execução. À morte. Entenderam? Então, as investigações, elas andam nessa forma. Então, ao descobrirem o que eu falo no Facebook, que chegou até os ouvidos da Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles ficaram, pô, e agora? O que nós vamos fazer? Então, procuraram saber se existia mandato de prisão contra essa militante, essa moça que ficou falando mal do Careca, cabeça de ovo, narcotraficante, terrorista, procurado mundialmente, Alexandre de Moraes. Esse indivíduo, ele que atemoriza a todo o pleno da corte com a ameaça de estupro e execução da família, ele mandou soltar essa moça, como também ele tem que soltar todos que ele mandou prender, porque não há a ordem de prisão. Não existe nenhum juiz que autorizou a prisão. Existe um pedido de um deputado, que ele fez esse pedido e que a polícia pegou e levou a mulher presa. Como também o pedido de outro, quem é muito assíduo são as pessoas do PSOL, do partido do PSOL, e eles também todos identificados. Então, a ordem do Lula é tirar o senhor Bolsonaro do executivo a qualquer custo. Então, todos que foram colocados lá para negociar, para fazer negociata, Celso de Mello, que ele também tem voz de prisão, e que ele está inserido dentro da Lei de Segurança Nacional, porque ele cometeu crime contra o executivo, perjúrio e também difamação, e ele deu voz de prisão, ele não pode. Ele determinou o impeachment com um oficial de justiça, protocolado no Supremo Tribunal Federal e enviado ao Planalto para ser intimado o senhor presidente da República. Isso já é crime. Crime de lei penal do Tribunal Militar. Lei de Segurança Nacional. Então, ao cometer esse crime, ele continua cometendo crime, alegando que ele tem que proceder conforme ele determina, porque senão não é democrático. Então, ele alega que o presidente da República ele tem que ir fazer a sua defesa nas arguições de terceiros. Ele não vai tomar o depoimento dele. O Celso de Mello não vai ouvi-lo. Aqui não é Estados Unidos, em que você é preso pelo policial, o policial te leva imediatamente ao juiz e lá ele relata por que você, o policial, prendeu o réu. Então aí você
tem que fazer, o juiz vai escutar. O senhor está aqui porque o delegado trouxe o senhor aqui dizendo que o senhor cometeu tal e tal e tal e tal crime. Como o senhor se declara? Então, ele se declara inocente ou se declara culpado. Para ele se declarar inocente e o juiz ver que ele está realmente inocente, o próprio juiz vai perguntar para ele: o senhor pode me dizer o que aconteceu? E ele vai falar, entendeu? Ele vai falar. E quando ele falar, ele vai dizer todas as informações. Então o juiz vai dizer: não, o senhor está solto, o senhor é um homem de bem, pode ir embora. Não acontece nada com o policial que procedeu dentro da sua posição, se não houve nenhum transtorno. Mas aqui o ato vil provocado pelo narcotraficante terrorista procurado internacionalmente, Alexandre de Moraes, líder do PCC, que mantém preso o seu presidente do partido não, do Comando da Capital. O pessoal do Comando da Capital está uma fera com Alexandre de Moraes. Porque ele está soltando os caras que estão dando o dinheirinho para Alexandre de Moraes. Entenderam? Então o Marcola está lá querendo saber por que até hoje ele não foi solto e não vai ser. E são soltos outros que trabalham para o Foro de São Paulo, Organização do Narcotráfico Internacional, e todos eles vão ser presos. Então não tem mais como prosperar. Então ele mandou o Alexandre de Moraes. Foi arguido, cadê a assinatura do juiz? Quem foi o juiz que mandou prender a mulher que estava lá nos 300, que ela está em cana, que ela teve um HC negado pela, como é que é o nome da? Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia negou o HC porque não tem mandato de prisão. Como é que ela vai negar? Como é que ela vai julgar o que não existe? Para você julgar um HC, você pega e diz assim: aí, secretaria, tem que julgar o HC. Cadê o mandato de prisão dessa mulher? Ah, não tem. Como não tem? Não. Quem mandou prender? Ah, não sei. Procurem esse papel onde está. E não aparece ninguém. Ninguém mandou prender. São todas prisões arbitrárias. Em que o próprio juiz, porque o Alexandre de Moraes, ele manda fazer. Vai lá, faz. Aí o juiz pega e diz assim: esse cara é maluco. Eu não vou assinar aqui o pedido de prisão. Ô delegado, assina aqui o pedido de prisão. Aí o delegado pega e fala assim: pô, eu não vou assinar também o pedido de prisão. Então quem prendeu? Foi o deputado do PSOL? Foi o senador do PSOL? Então é um saindo fora do outro porque ele não botou o dele na reta. Entendeu? Então tudo isso eles fazem segredo de justiça, não mostram os autos, porque até hoje não mostraram os autos. Eles têm um camalhaço, eles têm uma papelada imensa de fotografias de fake. E eles alegam que por causa disso houve o crime. Não tem data, não tem hora, não tem procedência, é uma fotografia de qualquer jornalzinho, não é nem de jornal, é.
Entendem? São mais de 500 páginas só dessas coisas que não tem data, não tem perícia, alegando que tudo super mal feito. O corpo do processo, ele é horrível, muito mal feito e não se sustenta. Então, nós vamos proceder. Mas quando a gente proceder, vai proceder com todo mundo. Então, a casa caiu, não tem como se manter. Vocês não podem calar a população inteira. É um crime o que vocês estão cometendo todos os dias. Todos os dias continuam a cometer o mesmo crime. E isso não se sustenta. Então pode ser criada uma nova Corte Constitucional, já identificada para que proceda a leitura da Constituição de 1988 e que determine que essa corte ela é unicamente e exclusivamente para a Constituição. Coisa que o Supremo Tribunal Federal tomou para si julgamentos de ordem penal, de ordem civil, de ordem militar, de todas as ordens. Não são atribuições do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de estudos que está lá na sua lei Loman, que não pode julgar. Ele, quando provocado, um dos juízes pega por apêndice e diz: aqui o deputado está dizendo que é inconstitucional o IPTU. O IPTU é inconstitucional? É inconstitucional. É uma cobrança indevida. Muito bem. Então, vamos colocar esta denúncia para ser julgada no pleno da corte. Agora, quando você chega e diz assim, eu determino perante um voto monocrático, liminar, que é constitucional, e assino, esse papelzinho, esse voto, vai ficar esperando na fila para ser julgado pelo pleno da corte, que um dia vai se reunir e vai dizer para todos nós que o IPTU é inconstitucional. A primeira coisa que é feito quando abre a Câmara de Deputados e Senado é a averbação de que o IPTU daquele período que passou é constitucional. Ou seja, morreu. Aí você diz assim, sim, mas se morreu e eles disseram que é constitucional e eu estou pagando IPTU parcelado porque eu não tenho dinheiro, então eu estou pagando parcelado IPTU, significa que eu posso deixar de pagar o IPTU? Pode. Significa que também eu posso deixar de pagar o IPTU? Pode. Mas você vai ter uma briga com uma grande mentira estabelecida de marginais da cleptocracia. Cleptocracia é reunião de ladrões. Ecocídio é uma forma de roubar também. Então, tudo isso que eles plantaram no Brasil há mais de 30 anos, o país vem sangrando. Você trabalha, o dinheiro não rende porque vai embora em impostos.
Então chegou o executivo vigente, o senhor Bolsonaro, e falou: chega de imposto. E agora que foi feito o reset, ou seja, foi feita a auditoria de todos os bancos centrais, se descobriu que os bilhões que os bancos centrais dizem ter não existem. Eles são um papel escrito de fundos derivativos dizendo que a corte do rei de Portugal no Brasil deve à Inglaterra tantas moedas de ouro. Então, o cara vem com esse papel e ele diz: olha aqui, o Brasil está me devendo dinheiro. Aí ele diz: esse papel autêntico é autêntico, está com auditoria de perito, tem todas as certificações aqui, a assinatura é do Dom Pedro. Perfeito. Mas esse papel já não foi pago? Como assim foi pago? Sim, esse papel foi pago através dos impostos chamados de juros sobre juros. É um crime internacional. É um crime praticado de usura, agiotagem, juros sobre juros, tipificado como anatocismo. A palavra é anatocismo. Então, ele já se cobrou esse papel do Dom Pedro. Agora me diga uma coisa, por que você da Nova Guiné está com esse papel, moeda podre, assinado por Dom Pedro, que já foi pago milhões de vezes para a Inglaterra? Ah, porque quando eu estive aprovando na Assembleia do meu país uma negociata para ser aprovada na prospecção de petróleo, nas prospecções de diamante, nas prospecções de minério para fazer o chip do celular, eles disseram: olha, você realmente merece o que nós vamos te dar. Quanto que eu estou te devendo? Ah, o senhor está me devendo pelo acerto que fizemos, né? O senhor está me devendo 10 milhões de dólares. Eu vou te dar 160 milhões de dólares. Como? Poxa, o senhor é tão bonzinho, vai me dar tudo isso? Vou. E de que forma? Toma este papel. Este papel é uma dívida que este país tem perante a minha pessoa. Ah, é? E o que eu posso fazer? Você vai lá e cobra. E como é que eu vou cobrar? Ah, você deposita esse papel num banco. E o banco vai tomar esse papel como dinheiro fosse. E quem é o tomador? O HSBC. E tem mais? Tem bancos na Europa toda. E que eles precisam mostrar que eles têm dinheiro, porque o dinheiro que eles pegam do correntista, a pessoa que vai lá pagar a luz, a pessoa que vai depositar o seu dinheirinho na poupança, a pessoa que vai depositar o seu dinheirinho na conta corrente, eles pegam esse dinheirinho e cheiram tudo, enfiam a cara na cocaína, aí eles compram tudo de cocaína e começam a cheirar e vão para a esbórnia, vão jogar na bolsa de valores e escuta, o meu dinheiro está aí? Tá, claro que tá. E o Banco Central, qual é o dealer de vocês? Ah, o nosso dealer é uma associação particular. Como? Quem fiscaliza vocês é uma associação particular de bancos centrais? Sim. Ah, é? É.
ele dá o aval. Ah, é? É. E me diz uma coisa, como é que vocês transferiram dinheiro do BNDES para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina? Como é que vocês transferiram esse dinheiro? Ah, o presidente do Brasil assinou, o presidente do Banco Central assinou e o presidente da Fazenda, o ministro da Fazenda assinou. E lá na Argentina, o presidente assinou, o Banco Central da Argentina assinou e o ministro da Fazenda da Argentina assinou. É. Ah, é. E aí você levanta 183 países, porque o Dias Toffoli, na sua inteligência, ele mandou bloquear o informe do COAF. 700 informativos. São informativos que aparece fulano de tal comprou um avião Boeing 727 ou 747 e é uma operação atípica. Fulano de tal comprou um carro, comprou uma moto, comprou um prédio, comprou... Tudo atípico, porque o cara não comprava nem um sorvete, porque não tinha nem conta bancária, e apareceu comprando um monte de coisa. Entendeu? Então eles foram lá e bloquearam. Falou, não, isso aqui não pode sair. Mas como? Esse aqui é um órgão internacional que é para combater o narcotráfico, o terrorismo, porque nós temos que preservar vocês de que comece a explodir escola, comece a explodir ministério, comece a explodir casa de governo, comece a explodir bomba debaixo da cama de vocês. Então nós temos que saber para que veio esse dinheiro, qual é a finalidade que vai ter, tem que transmitir essas informações. Não pode. Mas escute, o senhor é louco, o senhor é maluco. Aliás, eu quero saber, eu quero que você me mostre todos os informativos que tem aqui. Eu não posso. Como não posso? Se você não puder, eu te meto em cana, ou eu te mando matar. Você, faça o favor, abra aqui o computador. Então, o coitado vai lá e abre o computador com a chave, com a senha. E ali o Dias Toffoli começa a xeretar de curioso, de querer saber o que os 700 processos estão investigando. A mulher dele, né? A amante dele, os sócios dele e também tudo. A ex-mulher, tudo. Ele vai lá e vai investigar quem é que está querendo saber da minha vida, quem está querendo me pegar. Então ele começa a xeretar tudo. E aí ele não sabe que o computador tem câmera. Aí o sujeito vai dizer, mas ele não tem câmera no computador. Não, ele tem câmera no chip. Mas que chip? No chip central. Como chip central? Mesmo que você não tenha câmera no teu aparelhinho celular, aquele aparelhinho que é um telefone com pré-pago, não é? Que você abre, disca e ele tem mensagem. Quando você abre mensagem, quem acha a mensagem abre a câmera. E você dirá, quando ele fala pelo telefone celular, por aquele aparelhinho, aquele telefone, ele vai ser descoberto? Vai, mas demora porque tem que levantar toda uma triangulação. Demora uns 30 minutos. Então você que está acostumado a ver filme de espionagem, Cidadão Born, você vai ver que eles pegam e trocam de aparelho o tempo todo. E não são aparelhos de celular novos como são agora. Não. Eles querem aqueles velhos aparelhos que não tem câmera. Mas, hoje em dia, todo aparelho, até o aparelho
de fio, todos são vulneráveis. Tudo é vulnerável. O satélite que está lá em cima, ele entra dentro da tua casa. Ele vê a cera que você tem no ouvido. Ele entra dentro do teu nariz. Entendeu? Então, isso tudo é visto. Então, agora que eles já descobriram que a gente não está brincando, e aqui não tem nenhum maluco para brincar, então eu quero dizer a vocês que a casa caiu. Então, esta semana é uma semana já de trabalho. E o trabalho tem que ser feito. Os senadores, que são os fiscais do Supremo Tribunal Federal, colocaram a cabeça de poucos. Você é que sabe. Ou vocês fazem o dever de casa, que é justamente conforme está determinado, ou vocês esperam que as autoridades, os mais de 50 mil militares que estão saindo da Europa, vão vir aqui para o Brasil. E ele não fala português. Ele vem com uma fotografia num baralho, com CPF, endereço, grupo sanguíneo e o nome de todos os familiares. E aí eles procedem à captura. Tá entendendo? Então, meu amigo, é assim que a banda toca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Não há tempo. Começa a... Faz uma remissão aí, meu amigo, sei lá. Não insiste. Nós estamos aqui para poupar a vida de vocês dos seus sócios. Os seus sócios mandaram executá-los. O Foro de São Paulo acabou. E vocês são parte. Vocês são narcotraficantes internacionais. Você vai dizer, como? Onde? O dinheiro entrou na tua conta. Durante muito tempo. Aqui no Brasil tem uma máxima que diz, dá linha a pipa. Entendeu? A única forma é procura o GSI de imediato. Procura o exército. Entendeu? Vocês tinham tudo para se defender, para ficarem numa boa, mas vocês entraram numa mentira, numa loucura chamada Lula. E ele disse que tinha que matar Bolsonaro, que tem que exterminar Bolsonaro. A mesma coisa que Jorge Soros. Quem conhecia Jorge Soros há poucos meses atrás? Ninguém. A coisa é séria.
muito séria. E com coisa séria não se brinca. Deu para entender? Senhores, por favor, viralizem isto o máximo possível e torno a repetir. Eu não estou para perder tempo aqui com nenhum idiota. Eu não resolvo isso. Eu resolvo coisa lá em cima. E se eu me sinto incomodado e as 60 agências de inteligência se sentem incomodadas, você que vai segurar. Entendeu? Por favor, senhoras e senhores, viralizem isto o máximo possível